Muito bem, pessoal. Iniciamos, então, a nossa aula de hoje, Engenharia de Software. E depois daquela nossa aula de introdução, eu vou compartilhar a tela. E dessa vez eu não vou me esquecer de compartilhar a tela. Tela compartilhada. E nós vamos seguir aqui a nossa apresentação, tá? Vamos lá. Nós vamos apresentar aí, né, vamos dar uma reforçada nos conceitos de sistema de informação, software e processo de desenvolvimento de software. Vamos fazer uma abordagem nos problemas de software atual e origens no processo de desenvolvimento. Interessante que nessa disciplina de engenharia de software, nesse segundo período, vocês começam a se familiarizar com o contexto de projeto, de sistemas, não somente com aquela visão de programação, né? Pelo menos no início, quando eu estive com vocês no primeiro período, pelo menos naquelas primeiras aulas, o nosso foco era programação e acredito que as outras disciplinas voltadas para a computação giravam em torno disso. Nesse caso, não, a gente começa a ter uma visão maior, tá? Eu acho bem bacana isso aí. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal nessa disciplina aqui, essas aulas que a gente vai fazer, tá? Vamos lá, tem aqui a bibliografia com base toda no livro desse cidadão aí. E começamos assim. O que é um sistema? Conjunto de partes independentes, cada qual com o seu objetivo e colaborando por um objetivo comum. Então, a gente falava sobre programa. Então, quando eu desenvolvo um aplicativo, quando eu desenvolvo um programa, na verdade, aquele programa vai estar envolvido em um sistema onde eu tenho vários, não apenas um, mas vários programas, N programas. E detalhe, tá tudo bem aí, ô Luiz? Tudo bem aí, Fagner? Tudo bem aí? Então, vamos lá, vamos em frente. Ok aí, Fagner? Certinho aí? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de sistema, sistema também envolve pessoas, envolve instituições, né? E outras coisas. Informação, dados, fatos isolados, agrupados e relacionados, processados, com sentido lógico. Eu comentei na semana passada que uma diferença entre dado e informação seria, por exemplo, o dado, uma data de nascimento, uma informação, a idade do cidadão. Quer dizer, eu peguei aquele dado e transformei numa informação. Tá? Sistema de informação, conjunto de elementos interrelacionados que coleta, parte de entrada de dados, manipula, onde há o processamento, e armazena e dissemina, né? Distribui em termos de saída. Então, tem entrada, processamento e saída. Essa é a base de todo o sistema de informação. Manual, processa pouco volume de dados. Tá? Isso faz parte também do nosso contexto, né? Parte de manual. Tecnologia de informação. O que está envolvido em tudo isso aí? Hardware, software, banco de dados. Na parte de telecomunicações, né? A gente tem a internet. E a gente tem também os ambientes de rede local, né? E alguns tipos de rede. Pessoas, procedimentos e processos. Tudo isso aí envolve um sistema, na verdade. Tá? O valor de um sistema de informação depende da qualidade de seus componentes. Então, excelentes algoritmos em seu software. Opa, está chegando alguém aí? Vamos ver aqui, eu acho que tem alguém chegando aí. É o Eliseu, né? Beleza, Eliseu. Já está dentro. Bom, então, excelentes algoritmos codificados em seu software. Então, o algoritmo, aquilo que a gente viu no semestre passado, e os algoritmos, eles se transformam em programas. Inclusive, eu sigo uma linha de que algoritmo você tem uma base apenas, depois você já parte diretamente para a programação. Eu sou da filosofia de que
essa questão de trabalhar de forma cansativa em algoritmos, isso é coisa assim, meio que do passado. Quando você tem muito tempo para desenvolver, para estudar, tudo bem. Mas quando a coisa começa a ficar meio apertada, né, você tem que conciliar trabalho e essas coisas, parte direto para a programação. Então, excelentes algoritmos versus péssimo desempenho por defeito na especificação do hardware, rede ou banco de dados. Então, pode ser que você haja um conflito aí, né? Você pode ter um sistema muito bom, mas que não seja compatível. Né? Eu já vivi isso em algumas oportunidades. Você desenvolve um aplicativo, quando você coloca para rodar no web server, o web server não consegue comportar. Por exemplo, a escalabilidade. Na medida que o sistema começa a crescer, o universo de usuários começa a aumentar, o seu sistema começa a ter problema. Cada um de seus elementos pode possuir em xeque, pode pôr em xeque a confiabilidade e usabilidade do sistema de informação. Usabilidade é um tema que a gente vai estudar ainda nesse período, né? O engenheiro de software precisa saber a quem chamar quando o problema não for especificamente no software. Então, o engenheiro de software é o cara que tem uma visão, já tem que ter uma visão geral. A tecnologia não faz milagre, isso não é segredo para ninguém, né? Muito embora os meus discursos para os meus usuários é sempre o seguinte: olha, em computação você consegue fazer tudo. Né? Agora a gente não consegue fazer mágica. Agora a gente consegue desenvolver sim. Os problemas com o sistema de informação podem ter várias causas. As pessoas que operam o sistema podem ser mal qualificadas. Investimento em treinamento. Isso, pessoal, é uma realidade em muitos cenários, tá? Às vezes você como um programador, como desenvolvedor, você desenvolve um sistema legal, mas você não tem um usuário de qualidade lá na ponta. Isso pode ser prejudicial também. E acaba envolvendo a parte do sistema. Processos de negócio inadequados, no qual o sistema está inserido. O que é processo de negócio, pessoal? Uma coisa que a gente vai aprender, que vocês vão ver muito nessa carreira aí, nessa jornada de desenvolvedor, é a questão das regras de negócio. Quando um programador ele pode ser muito bom tecnicamente, mas às vezes ele não tem a importância de um cara que conhece de sistema, não tão bem, né? Quer dizer, não tão profundamente, mas ele conhece de negócio. Ele é um cara que está antenado, sabe? Um cara que está por dentro das notícias, do mundo globalizado. Isso é fundamental. O programador não pode se fechar, sabe, gente? Só quero estudar programação e não quero saber do resto. Não pode ser assim. Tá? Deficiência do próprio sistema, tecnologia inadequada. Nesse caso, quando você vai desenvolver uma solução, você tem que ver se aquela tecnologia está adequada para o que você quer fazer. Né? Não adianta você querer desenvolver um sistema para dispositivo móvel, sendo que é uma coisa que você não vai usar, é um sistema local. Né? E o contrário também. Software. Porção lógica de um sistema de informação, que comanda a operação do computador. O software, pessoal, ele acaba exigindo do hardware, né? Porque na medida que a tecnologia começa a se desenvolver e os programas começam a crescer, começa a exigir mais do hardware. Né? E é o software que comanda, não tem, sem dúvida alguma. Eu já falei um pouquinho sobre tipo de software, né? Software de sistema e software aplicativo. O software de sistema é aquele software que a gente chama de software básico, sistema operacional. É o Windows, é o Linux, né? Mac OS. E o software aplicativo é o que você desenvolve para o seu usuário. Eu vou desenvolver um software aqui para a secretaria da escola, né? Vou desenvolver um software para a indústria, por aí vai. Software hoje, como administrar? Grandes e complexos, envolvem toda a organização, demandam rápidas mudanças. Essa é uma realidade. Eu tenho já uma experiência nesse mundo corporativo de desenvolvimento de software, eu vivo isso.
de que o usuário ele te pede uma coisa hoje que era para estar funcionando ontem. Então, é uma realidade. Tá? Então, muita coisa que você estuda, viu, Diego? Temos assim de projeto de sistemas e tal, muitas vezes vai ser difícil de você implementar da forma que você gostaria. Né? Então, não se frustrem com isso, tá, pessoal? Não se frustrem com isso. Muitas vezes você tem que pegar, botar na mão na massa, botar o negócio para funcionar e, infelizmente, arcar com as consequências. Tanto você quanto seu cliente, né, que está te forçando a barra, né? Responsável por prover o produto mais importante de nossa sociedade, a informação. Então, a informação diz tudo. Gente, vocês já pararam para pensar como é que seria hoje, ô Paulo, o sistema financeiro se não fosse a computação? Já pensou? De repente, você vira, sei lá. O cara não faz, hoje em dia, não faz sentido você imaginar que você não consiga utilizar um celular para poder acessar um bankline, para poder pagar uma conta. Não é verdade? Não é verdade? Então, a computação hoje tem um papel fundamental. É por isso que é uma área que sempre cresce, sempre cresce, sempre cresce. Nunca vai perder o seu valor, né? Porque todas as áreas hoje estão envolvem computação em qualquer área. Seja na medicina, seja no mercado financeiro, seja na educação, né? Tudo tem computação, tudo tem informática. Não tem como retroceder. Melhorias nos últimos 50 anos. Aí melhoria de hardware, de banco de dados, redes, capacidade de processamento, diminuição de custos. É uma realidade. Eu já comentei com vocês que quando eu comecei a lecionar, isso foi em 91, eu dava aula com equipamento que hoje em dia não existe mais. Se você oferecer aquilo que eu utilizava para dar aula, uma criança, o cara não vai querer. A criança não vai querer. Entendeu? É uma mudança assim muito rápida, né? Muito rápida. Por que sistemas, por que software não acompanhou? Por que o software não acompanhou? Por que levar tanto tempo para concluir o software? Por que os custos do software são tão elevados? Por que não achamos os erros antes da entrega? Por que os custos de manutenção são altos? É uma série de questões, né, que, como eu disse para vocês, é muito relativo. Né? Cada ponto desse aí. Né? Muitas vezes você não tem como desenvolver um software para amanhã, devido à enorme quantidade de informações que você tem que trabalhar, que você tem que desenvolver, né? E de conhecimento que você tem que adquirir também. Processo de desenvolvimento do hardware é um sucesso. O do software, não. Por quê? Vamos lá. Hardware, fabricado. Software, manufaturado. Hardware, falhas, início e fim. Software, falhas ao ser alterado. Hardware, substituição de peças. Software, tem que ser alterado. Montagem, componentes padrão ou padrões. Software desenvolvido, difícil padronizar para reuso. Nesse aspecto, a gente, quando pensa nas diferenças entre hardware e software, cada um, no seu cada um, né? Como diria o outro, né? A parte de hardware está muito envolvido o profissional de eletrônica, né? O engenheiro de computação, que envolve muito a questão de eletrônica. Né? Quando você coloca quando você fabrica um componente, aquele componente certamente ele vai ter uma maior durabilidade. Né? Agora o software é muito dinâmico. Pra vocês terem uma ideia, tem coisas que eu ensinei aqui, né, no período, quando chegou no outro, aquilo que eu ensinei vai perder o seu valor. Mas se o aluno pegar aquele meu fonte e for desenvolver e for aplicar da forma como eu apresentei aqui na aula, não vai funcionar. Por quê? Porque aquele meu fonte,
ele envolve, digamos assim, um componente de terceiro que foi atualizado. E na nova versão lá do terceiro, ele já não funciona mais. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ter o cuidado de quê? De revisar a aula. Entendeu? Você não pode fechar. A menos que você fale com o aluno assim, ó, você só pode trabalhar na versão tal. Você não pode utilizar uma outra versão. Então, vocês vejam o dilema do professor, né? De computação. Você tem que, a cada semestre, estar atualizando o seu material, os seus conteúdos, né? Eu digo nessa área de desenvolvimento de software, tá, pessoal? Programação. O desenvolvimento do software depende muito do componente humano. Há pouca automação no desenvolvimento. Visão de projeto inadequada, histórico, gestor de TI sem formação em administração. Gestão, planejamento, organização e controle de prazo e custo ineficiente. Pressão dos usuários, clientes por rapidez. Bom, isso aí é o que eu havia comentado agora há pouco. Atualmente, pessoal, a gente tem que ter essa visão de que é importante você ter um domínio técnico. É importante isso, mas não é importante também você estar aberto para o mundo globalizado que a gente está. Tá? Porque isso aqui é muito importante. Olha. Gestor de TI sem formação em administração. Você acaba tendo que saber administrar as coisas. Né? Você faz parte do perfil do desenvolvedor também. E todas as dificuldades com relação à gestão, tal. Então, isso envolve muito componente humano, o desenvolvimento de software. E daí os problemas, prazos, custos, comunicação. A comunicação tem que ser adequada. Gente, eu digo para vocês, o profissional de TI é um cara que tem que saber se comunicar. Vocês têm que desenvolver essa habilidade. Tem que saber se comunicar. Porque você vai estar constantemente lidando com pessoas, né? Principalmente o analista. Vamos lá. Realidade, crise do software. Então, aí tem alguns índices, né, alguns percentuais aí, ó, 30% dos projetos cancelados, 70% dos projetos falham as funcionalidades. Com relação ao custo, em mais de 180% a previsão. Prazos, em mais de 200% do cronograma. Essa parte de custos, principalmente. Hoje em dia, imagina que você é um empreendedor e você quer ser um freelancer, mas só que você quer desenvolver um produto. Para manter aquele produto, imagine, o seu usuário, o seu cliente final, ele vai adquirir aquele seu produto. Imagine, assim, um exemplo bem simples, um cara que se desenvolveu um sistema de pizzaria, entrega de pizza, tá? Legal. Aquele seu cliente, ele vai te pagar, imagina, pelo uso do seu software. Só que você vai ter que hospedar o software do cara. Você tem que garantir a segurança do software. Você tem que garantir a performance do software. O cara lá da pizzaria, ele simplesmente quer te pagar uma taxa e quer ver tudo funcionando. Entendeu? E muitas vezes a despesa que você tem do outro lado, né? O cara não quer te pagar. O cara paga alguém para poder ir lá na loja dele trocar lá uma lâmpada, trocar lá alguma coisa, e ele paga o que o cara cobra agora pelo software, ele acha que não vale. Então, é uma realidade. Tá? 80% com relação a custos de desenvolvimento, 80% identificar e corrigir defeitos de programação. Isso é um fato, né, que acontece. Isso por quê? Porque os prazos são muito exigentes e você tem que fazer a coisa muito rapidamente e, inevitavelmente, os erros surgem. Bom, aí, nesse cenáriozinho aí, olha, vê se vocês concordam com esse cenário aí. Vamos lá. Naquele primeiro quadrinho, lá em cima, tá? A gente vai seguir essa sequência de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Primeiro, o cliente explicou isso aqui para você, essa primeira figurinha aí. Como é que o líder do projeto entendeu o que ele explicou? Visualizaram aí? Estão visualizando? Agora, como é que o analista projetou
que foi apresentado pelo cliente? Como é que o programador desenvolveu? Olha só. Como o consultor de negócio descreveu? Olha só o consultor, hein? Como o projeto foi documentado? Vocês estão vendo alguma coisa aí? Que funcionalidades foram instaladas? Como o cliente foi cobrado? Olha só, hein? Só festa, né? Como foi mantido? E, finalmente, o que o cliente realmente queria? Olha só o que ele explicou no início ou o que ele queria no final. Essa é uma realidade, tá, pessoal? Essa é uma realidade. Né? Que muitas vezes o próprio cliente não sabe o que ele quer. Por aí que entra a experiência do desenvolvedor. Ciclo de vida do software. Bom, vamos lá. Isso é importante. Começo. Percepção das necessidades. Esse é o ponto 1. Segundo, desenvolvido. Transformando-se em um conjunto de itens a ser entregue ao usuário. Terceiro, o software vai entrar em operação, sendo usado dentro de um processo de negócio e sujeito a atividades de manutenção. E, finalmente, é retirado de operação ao final de sua vida útil. Bom, dependendo do software, esse item 4 aqui, ele nunca acontece. Vou dizer para vocês que tem sistemas que eu desenvolvi lá na década de 90, o negócio roda até hoje, cara. Roda até hoje. Mas, é claro, envolve muita manutenção, como vocês veem aí no item 3. As necessidades, elas sempre surgem, novas necessidades, você sempre desenvolve. Então, esse é um ciclo. É um ciclo permanente no desenvolvimento de software. Como desenvolver? Passado, necessidades era apenas de programação. Hoje, olha o que está envolvido, pessoal, no cenário atual. Projeto e processo de desenvolvimento. Hoje, quando você vai desenvolvendo, você não apenas não cria um programa. Vamos lá. Em primeiro, você tem que definir qual a finalidade do seu software. Quais as funções que o seu software vai ter? Como essas funções serão integradas? Imagina que você criou um fontezinho lá em C, Diego. Só que você tem várias funções, você tem que integrar tudo isso. Né? Como o software se integrará ao contexto da empresa? Não só isso, né, Felipe? Como é que vai se envolver a empresa, de repente, já tem um outro programa que você tem que conversar, o seu sistema tem que conversar com os outros sistemas. Né? Quanto tempo terei de construí-lo? Então, hoje em dia, as coisas ficam mais... com essa evolução tecnológica, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mais difíceis. Eu lembro no passado, pessoal, quando eu comecei, aqui em Volta Redonda, você tinha 2 computadores, o computador da CSN e o da prefeitura. O computador era um terminalzinho, Diego. O Felipe, você ligava a máquina, você tinha aquele seu programinha, era só aquilo, você não tinha nada para você clicar, né? Ou você digitava e gravava e acabou. Ponto final. Muito mais simples, né? Agora, hoje, você vai criar um software web. Olha só o que o cara pode fazer. Ele pode clicar na Eric, em qualquer lugar, você tem que dar uma resposta para ele. Né? Então, hoje, realmente, as coisas ficaram mais complexas. Interessante, pessoal, é que, no passado, o profissional de desenvolvimento era muito valorizado. Muito. Muito. Hoje em dia, depende, né? Depende. Processo. Conceito de processo. A gente vai falar sobre processo de desenvolvimento. Maneira pela qual se realiza uma operação, segundo determinadas normas. Maneira pela qual se realiza uma operação, segundo determinadas normas. O método da engenharia se baseia em uma ação sistemática e não improvisada. Então, nesse diagrama aí, a gente tem aí digamos assim, um cenário de um processo de desenvolvimento de software. Então, o processo envolve vários subprocessos, que, por sua vez, envolve atividades, que chamam atividades,
e que tem as suas tarefas. Isso é processo. Então, não existe improvisação, tá? Nisso. Tudo tem que ser muito bem delimitado, definido e delimitado. E aí a gente chega nesse cenário aqui, ó, que eu acho muito legal. Então, no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, o que a gente tem? Vamos lá. Em primeiro lugar, concepção. Então, Marcos, você está desenvolvendo um sistema de contabilidade. Em primeiro lugar, você tem que conceber aquele software, né? Você, como, digamos assim, dono do negócio, você diz, eu quero fazer isso, eu quero que o cara faça um lançamento contábil e, no final das contas, eu quero que ele obtenha um balancete final. Então, essa é uma concepção. Agora, para a gente poder chegar nisso, Marcos, você tem que definir os requisitos. E isso exige uma análise, que a gente chama de análise de sistemas. E uma vez feita a análise, cada item, cada passo desse aqui, pessoal, existem técnicas, tá, para isso, tá? Depois da análise, você vai desenvolver um projeto, você construi um projeto. Bom, essa parte superior aqui, ó, pode envolver algum tipo de manutenção. Pode ser que você está aqui no projeto, você tem, opa, peraí, tem que voltar lá porque aquele requisito não ficou muito bem definido, né? Agora, uma vez que isso aqui foi construído e muito bem definido, você está com um projeto pronto, agora vamos botar a mão na massa. Agora vamos codificar. Na codificação aqui é onde você constrói os programas. Depois que você codificou, que você criou os programas, entra uma fase chamada fase de testes. Depois da fase de testes, você vem a fase de homologação. O que é homologação? Olha, esses testes, eles podem ser feitos por você mesmo. Hoje em dia, existem ferramentas aí automatizadas, tá, para testes. Inclusive, se eu não me engano, nesse curso você tem uma disciplina teste de software, se eu não me engano. Depois que você testou, Marcos, bom, na sua visão está tudo ok. Só que aí o usuário tem que homologar. Aí você vai passar para o usuário para ele poder homologar. E essa homologação é uma assinatura, né? O cara, ó, tá ok. Tudo o que eu queria foi definido, foi implementado, foi testado e eu aprovo. Beleza. Aí é que você implanta. Aí é que você põe o sistema, implanta o sistema, bota ele para funcionar definitivamente. Agora, gente, vamos falar sério. Será que em toda organização isso aí acontece? Obviamente que não. Obviamente que não. Digo para vocês que, na maioria delas, tudo gira em torno de codificação e implantação. Muitas vezes você faz um programa e já bota ele para funcionar, cara. Às vezes nem testar, você testa, né? Testezinho básico, digamos assim. Organização das fases, estabelecendo quais são elas, finalidade de cada uma, ordem e ligação entre elas, funcionamento do processo, documentação e modelos de cada fase. Então, como eu disse para vocês, existe uma técnica para cada uma dessas fases e cada uma delas gera como resultado uma documentação. Conceitos fundamentais de software, gente. Escopo. O escopo é a abrangência. Compreende o que será considerado para o desenvolvimento. Quanto maior o escopo, maior é a complexidade e dificuldade de gerenciar o desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, vamos definir o escopo. O que é o escopo? Olha, Carlos, eu vou desenvolver um sistema. Pensa comigo, seu Carlos. Você vai desenvolver um sistema aqui para a universidade, certo? Aí você vai conversar com o diretor e fala assim, eu quero um sistema para controlar o sistema acadêmico, eu quero um sistema para controlar o almoxarifado, eu quero um sistema para controlar a entrada das pessoas e tal. Legal. Aí você vai dizer para o cara assim, quer dizer que a gente vai definir isso tudo? Vamos definir um escopo. O escopo é o quê? O que de fato eu vou fazer? Qual a prioridade que eu vou definir? Isso é da necessidade
Qual o escopo do seu desenvolvimento? O que vai abranger o seu desenvolvimento de fato? Requisito: necessidade do usuário. Compreende as funcionalidades que o sistema deve possuir. Fundamental: definir os requisitos que farão parte do escopo. Então, eu defini o escopo, beleza. Então, olha, o cara ele quer que eu crie um sistema para cadastramento de alunos, lançamento de notas e apresentação de resultados dos alunos. Defini o escopo. Agora, vamos lá. Vamos ver aqui quais requisitos farão parte do escopo. Quais são os requisitos? O que eu tenho que desenvolver? Quais os programas que eu tenho que fazer? Tá? Problemas e erros de requisitos são os mais caros de resolver. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Quer dizer, os requisitos têm que estar bem definidos. Problemas: má definição do escopo do sistema, má atuação profissional. Rápida mudança de escopo, atualidade. Ou seja, atenção total aos requisitos. Existe, inclusive, pessoal, uma área dentro da computação chamada engenharia de requisitos. De tão importante que é isso. Por mais simples que você possa fazer, isso faz parte, tá? Definir os requisitos junto ao seu usuário. Problema: levantamento e documentação de requisitos. Boa documentação, boas chances de atender aos requisitos. Boa especificação de requisitos, fundamental. E como eu já falei, na engenharia de requisitos, o que a gente tem? Técnicas de levantamento de requisitos, documentação, análise de requisitos. Então, a gente poderia ter digamos assim, uma disciplina voltada para isso, para te ensinar técnicas de você fazer os levantamentos, técnica para você documentar, técnicas de análise. A gente vai ver alguma coisa, tá? Nesse sentido, principalmente na próxima aula. Problema: estabilidade dos requisitos. Novos requisitos e alteração de requisitos com o desenvolvimento já adiantado. Alto custo, retrabalho, perda de trabalho feito, o mesmo que alterar a planta estrutural de uma casa após iniciada a construção. A gente pode fazer essa analogia, tá? Quando você não tem uma estabilidade nos seus requisitos. A boa engenharia de requisitos tende a reduzir a instabilidade, obtendo os requisitos no momento oportuno. Prazos e custos. Esse aqui é um problema seríssimo, seríssimo. A quantidade e complexidade dos requisitos mandam na relação de causa e efeito sobre prazos e custos. A quantidade e complexidade dos requisitos. Quanto mais complexo, mais caro, mais tempo vai levar. Ouve-se muito: não me interessa o que você vai dizer, preciso disso em um mês. Já aconteceu isso com vocês? Em algum cenário da vida de vocês? Isso acontece, isso é muito comum. E na parte de desenvolvimento, isso aí acontece. Aliás, eu acho que esse mês aqui, esse um mês aqui, eu acho que está bem, até bem extenso, né? Oi? Um mês, a pessoa trabalhava, era uma semana, 2 dias, até sexta-feira eu preciso levar a coisa pronta. Verdade. A questão: no início só temos requisitos. É difícil medir os programas necessários com base nos requisitos. Após o projeto detalhado, se reconhece melhor os detalhes. Mas a realidade é que o usuário não quer saber de esperar, né? É necessário planejamento e controle de projetos, análise de riscos, acompanhar o progresso do projeto, garantir a qualidade do processo. Garantia, gente, conformidade com requisitos. Se você chegou, Marcos, a definir os requisitos com o seu usuário, cara, tem que ter conformidade. Tá? Seu projeto pode até não ter problema, mas se o usuário falou que tem que fazer aquilo, ele tem que fazer aquilo, ele tem que estar de acordo. Isso é conformidade. Qualidade do produto é influenciada pela qualidade no processo.
E o processo é aquilo que a gente citou agora há pouco, a gente enumerou agora há pouco. Quanto antes um problema for identificado e resolvido, menos custos, né? Você vai ter. Software atual, problemas no processo. Software atual é complexo, grande, com interface com demais sistemas. Tem que conversar com outros sistemas. Necessidade de equipe grande, competente e interdisciplinar. Esse é um problema muito sério, né? Muitas vezes difícil você conseguir um profissional, né? E esse é um grande dilema, viu, gente? Hoje da computação, tá? Você tem muita gente, assim, mas poucos são aqueles que têm, de fato, conhecimento. O tempo, ou seja, a gestão do processo de desenvolvimento está mais complexa. Facilitador, ferramentas de automação, case. Existem muitos cases. Eu, inclusive, cheguei a mostrar para umas turmas anteriores aqui um software que eu ainda uso, já usei bastante, que é um software chamado Maker. Muito legal. É um software que você desenha o sistema, você trabalha no formato de fluxograma e ele gera todo o código para você. Gera todo o código, toda a aplicação. E são os cases, né? E na próxima aula a gente vai entrar no detalhamento do conceito de requisitos. De fato, a gente vai ver como desenvolver os requisitos do sistema. Agora, um pouquinho mais, num contexto mais prático, um cenário mais prático, tá? Porque até então a gente falou muito de problema e tal, de cenários, só que a gente vai ser mais prático. Quando a gente for analisar as técnicas de levantamento de requisitos. Tá? Análise de visibilidade do sistema e principalmente das técnicas de levantamento de requisitos. Vocês vão conhecer na próxima aula uma técnica chamada casos de uso. Eu vou mostrar para vocês. Muito interessante. Quando você vai desenvolver, Marco, alguém aqui já ouviu falar em casos de uso? Vocês vão ver. Isso é uma técnica muito interessante quando você vai desenvolver alguma coisa. Você chega para o seu usuário, você desenvolve casos de uso. Casos de uso é você definir um caminho feliz para o seu sistema. Caminho feliz. O que é um caminho feliz, Juliano? Hã? O que seria? O que você entende por um caminho feliz? É aquilo que tudo dá certo. É o cenário ideal. O Paulo chegou para usar o sistema, deu tudo certo. Ele digitou, ele cadastrou, não deu erro nenhum, ele gerou o relatório, deu tudo certo. Agora, pode ser que no meio do percurso aí, você tenha as suas exceções. Você tem que tratar, às vezes, quais são o que são exceções? São os eventuais problemas que você pode ter nesse caminho que você vai fazer. São, não digo os erros, mas são os problemas que você pode ter. Né? Imagina, Carlos, que você está usando o seu computador, de repente estoura seu HD. E aí? Não, se o HD encheu. Encheu de jogo. Então, e aí o que acontece? O seu programa tem que prever, o Paulo, até então o seu programa estava funcionando, que era uma beleza, de repente o disco encheu, o seu programa parou de funcionar. E você não disse nada para o seu usuário. E aí, Diego? Você não falou nada para o seu usuário. O sistema parou, o usuário não sabe por quê. Você tem que tratar as exceções. Qual a exceção? Pode ser que vai chegar uma hora que... Estou dando um exemplo hipotético, tá? Uma coisa assim para vocês entenderem. Tá? Né? Se eu trabalhasse, acontecia muito. A gente passava orientação para o cliente, pessoal. Você tem, diariamente, você tem que fazer backup do sistema. Porque se der problema, a responsabilidade é sua. Se perder dado, a empresa não tem responsabilidade nenhuma. Chegava um dia que começava a fazer, no meio do processo travava. Aí eu olhava o quê? Não tinha espaço na HD. É isso aí, eu tinha espaço, enche tudo. Aí o cliente ligava, mas o sistema de vocês é uma porcaria. Então não está funcionando. Eu olhava lá na unidade, que estava direcionado. A unidade de compactação está
abarrotada, não tem jeito, tem que liberar espaço. Aí o sistema voltava a funcionar. O problema é que, às vezes, quando voltava com alguns... voltava com algumas sequelas, né? Gente, então, a gente encerra aqui nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade vendo isso. Essa parte um pouquinho mais prática, né? Dessa nossa disciplina de engenharia de software. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Pessoal. Deixa eu voltar para cá. Ok? Então, vamos encerrar por aqui. Estou encerrando a gravação, tá? E a gente continua na próxima aula. Valeu? Beleza, pessoal.